Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 142, intitulado O Pedido Secreto. Quanta coisa num minuete. Bom, minuete é uma composição musical bem curta e a expressão é, poxa, quanta coisa numa frasezinha ou num textozinho ou assim por diante. A gente conversa melhor sobre minuete no final. Quanta coisa num minuete, como dizia o outro. Quanta coisa numa briga de cães. Mas eu não era um discípulo servil ou medroso que deixasse de fazer uma ou outra objeção adequada. Andando, disse-lhe que tinha uma dúvida. Não estava bem certo da vantagem de disputar a comida aos cães. Ele respondeu-me com excepcional brandura. Disputá-la aos outros homens é mais lógico, porque a condição dos contendores é a mesma, e leva o osso que for mais forte. Mas por que não será um espetáculo grandioso disputá-lo aos cães? Voluntariamente comem-se gafanhotos, como o precursor. O precursor aqui nós estamos falando do João Batista. Ou coisa pior, como Ezequiel. Nós vamos abrir um parênteses no final para falar sobre Ezequiel, mas por enquanto Ezequiel comeu um livro, vamos colocar assim, depois a gente conversa mais sobre isso. Então, se na Bíblia tem exemplos de gente que voluntariamente comeu coisa, né, gafanhoto, como São João Batista ou Ezequiel, que comeu um livro, né, logo o ruim é comível. Resta saber se é mais digno do homem disputá-lo, por virtude de uma necessidade natural, ou preferi-lo para obedecer a uma exaltação religiosa, isto é, modificável ao passo que a fome é eterna, como a vida e como a morte. Então aqui ele está colocando em hierarquia, né? É melhor você comer coisas horríveis e disputar coisas com os cães, se é pela fome, do que por ideais religiosos, porque as religiões mudam, mas a fome é eterna. Estávamos à porta de casa, deram-me uma carta, dizendo que vinha de uma senhora. Entramos e o Quincas Borba, com a discrição própria de um filósofo, foi ler a lombada dos livros de uma estante enquanto eu lia a carta, que era de Virgília. Meu bom amigo, Dona Plácida está muito mal. Peço-lhe o favor de fazer alguma coisa por ela. Mora no beco das escadinhas. Veja se alcança metê-la na misericórdia. Sua amiga sincera, V. Bom, esse beco das escadinhas fica no morro. Fica porque até hoje você tem escadinhas. Eu não sei se eles chamam de beco ainda, mas tem uma região ali. Ficava e fica ainda no Morro do Livramento, na Gamboa, naquele bairro ali, aonde você lembra, né? Onde o Brás e a Virgília tinham uma casa. Lembre-se que Misericórdia, nós estamos falando da Santa Casa de Misericórdia, nós estávamos falando daquelas associações de irmãos, né? Aquelas irmandades leigas em algum dos vídeos anteriores. E lembre-se, você não tinha saúde pública, né? Então o governo não fornecia hospitais para ninguém. Mas, é claro, você tinha diversas instituições de caridade, né? Desde a Idade Média. Então, era uma iniciativa privada, né, de caridade. Então, a ideia é várias pessoas se unem e abrem um hospital. Então, esta é a Santa Casa de Misericórdia. Então, veja se alcança a metê-la na misericórdia. Não era a letra fina e correta de Virgília, mas grossa e desigual. O V da assinatura não passava de um rabisco sem intenção alfabética. De maneira que, se a carta aparecesse, era muito difícil atribuir-lhe a autoria. Virei e revirei o papel. Pobre Dona Plácida. Mas eu tinha lhe deixado os 5 contos da praia de Botafogo e não podia compreender que... Vais compreender, disse Quincas Borba, tirando um livro da estante. O quê?
Perguntei espantado. Vais compreender que eu só te disse a verdade. Pascal é um dos meus avós espirituais, e conquanto a minha filosofia valha mais que a dele, não posso negar que era um grande homem. Ora, que diz ele nesta página? E, chapéu na cabeça, bengala sobraçada, ou seja, embaixo do braço, apontava ao lugar com o dedo. Que diz ele? Diz que o homem tem uma grande vantagem sobre o resto do universo. Sabe que morre, ao passo que o universo ignora-o absolutamente. Vês? Logo, o homem que disputa o osso a um cão tem sobre este a grande vantagem de saber que tem fome. E é isto que torna grandiosa a luta. Como eu dizia, sabe que morre é uma expressão profunda. Creio, todavia, que é mais profunda a minha expressão. Sabe que tem fome. Porquanto o fato da morte limita, por assim dizer, o entendimento humano. A consciência da extinção dura um breve instante e acaba para nunca mais, ao passo que a fome tem a vantagem de voltar, de prolongar o estado consciente. Bom, aqui, novamente, né, como é uma caricatura, tem coisas assim que o Quincas Borba é de uma ingenuidade, né, filosófica gritante, assim, né? Bom, a fome se renova e a consciência da morte não. A consciência da morte também se renova. Ele está tratando dois níveis, né? Ele está falando que por mais que uma pessoa morra, a fome vai continuar por gerações, né? E quando ele vai falar da consciência da morte, ele muda de nível sem nos avisar e diz, não, uma vez que você morra, acabou as coisas. Mas pelas gerações, a consciência da morte também se espalha, né? E lembre, a consciência da morte está em outro patamar, agora já saindo, indo um pouco para as consequências filosóficas, né? A consciência da morte está em outro patamar. A consciência da morte te diz o seguinte, entre outras coisas, olha, vai ter fim. E um dia tudo que você fez vai se fechar e esse vai ser você, né? Tem um versinho, talvez seja um versinho de Mallarmé, que é La mort le change en lui-même, alguma coisa assim, que é a morte o transformou nele mesmo, né? A morte o transformou nele mesmo, significando o quê? Que uma vez que você morre, pronto, esse é você, né? Então a morte, ela coloca, a perspectiva da morte, ela sempre coloca para você uma grande responsabilidade. Basicamente quando você morrer, como que vai ter sido a tua vida? Né? Então é outra coisa, não tem nada a ver com um mero medo, um mero desconforto. Ah, eu vou morrer, eu tô com fome, eu tô com frio. Não tem nada a ver com isso. A consciência da morte é uma coisa extremamente preciosa, né? É porque você sabe que você vai morrer que você vai tentar fazer alguma coisa da tua vida, né? Bom, fechando o parênteses, né? Então, como é que se diz? Duas objeções ao Quincas. Uma contra algo extremamente bobo ou desonesto, que às vezes tem disso também. Os grandes pensadores acabam cometendo erros bobos, às vezes por desonestidade consigo mesmo, né? Puxa, mas dá tão certo se eu der essa explicação, né? Então essa é a primeira objeção. Segunda objeção mais profunda, né, sobre a consciência da morte. Ao passo que a fome tem a vantagem de voltar, de prolongar o estado consciente. Parece-me, se não vai nisso alguma imodéstia, que a fórmula de Pascal é inferior à minha, sem todavia deixar de ser um grande pensamento. E Pascal, um grande homem. Mas é claro, está implícito que ele é muito maior. Bom, terminei a leitura, então vamos a algumas digressões, né? Primeiro de tudo, capítulo passado, eu fiquei tão empolgado com a história do Melkor, Ilúvatar, Ainulindale, né, do Tolkien, que eu esqueci, eu falei que tinha duas observações. A primeira observação é aquela que eu deixei no vídeo passado. A segunda observação, lembre-se que o prazer que o Quincas Borba sente ao ver a briga ali de cachorro é bem parecido com o prazer que
que o pai da Nhan Loló sentiu ao ver a briga de galos, né? É a mesma empolgação. A única coisa que o Quincas Borba, ele é um pouquinho mais contido e ele é um grande filósofo, né? Tem uma explicação bonita ali pra coisa. Mas são duas pessoas admirando dois animais se matando. Basicamente, no fundo, é isso que está acontecendo. Bom, minuete, né? Então, minuete eu coloquei aqui. Dança da aristocracia francesa, leve, gracioso e solene ao som da música em compasso ternário, surgida no século XVII. Isso não ajuda quase nada, uma definição assim. O que ajuda é o seguinte, assista aqui no YouTube um vídeo chamado Dando Significado ao Minueto Mais Famoso de Bach. Dando significado ao minueto mais famoso de Bach. Você vai ver primeiro essa ideia, porque a expressão é quanta coisa num minuete. Né? Então você fala uma coisinha, expressão idiomática mesmo, né? Você fala uma coisinha e daquilo se tira um monte de coisa. Você fala, poxa, quanta coisa num minuete, né? Então tá. Se você assistir o vídeo, você vai escutar o minuete do Bach e você vai ver como o minuete ali tem 1 minuto e 35 segundos. Como no minuete tem muita riqueza musical. Então, primeiro isso, só o minuete já explica a expressão, né? Só que esse vídeo, ele é muito legal e eu acho que falta esse tipo de vídeo para nós, leigos da grande música clássica, essa ajuda, que é o que? Ele toca e fala, olha, repara que aqui parece que está acontecendo isso. Ó, repara que aqui é como se uma pessoa estivesse sentindo angústia, por exemplo. Repara que aqui há um alívio, né? Então ele usa a linguagem para nos esclarecer uma experiência musical, para não ficar aquela experiência muda que é muito difícil, né? Então é uma ótima experiência. Bom, sobre Ezequiel, eu quero ler para você Ezequiel, capítulo 3, que é o seguinte. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Rolo, o pergaminho ali, né? E então abri minha boca e me deu de comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi. E era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. E aí ele continua. Essa é a passagem de longe mais famosa, né? Quando a gente fala de Ezequiel comendo alguma coisa, as pessoas sempre lembram do pergaminho, né? Que é doce na boca e no ventre é muito amargo, né? Mas tem uma outra passagem, e talvez Machado de Assis esteja se referindo a essa passagem que é muito polêmica, né? Ezequiel, capítulo 4, versículo 12. Aí, basicamente, Deus está falando para Ezequiel, né? Olha, você tem que jejuar porque o povo é rebelde, então você vai mostrar isso para o povo, né? E tem a seguinte passagem. Também eu estou no 11, né? Também beberás a água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. Beleza. 12. E o que comerás será como bolos de cevada, e o cozerás com o esterco que sai do homem. Bosta. Concorda? O esterco que sai do homem diante dos olhos dele. Então Deus está falando, olha, você vai cozer esse bolo com o esterco que sai do homem. Aqui parece uma coisa horrível, né? Mas na verdade não é tão horrível quanto parece. Em países onde não há madeira, né? Dos modos de ter combustível é você usar esterco de animal para fazer o fogo. Então, e aí você vai cozinhar sobre o fogo de esterco. Então essa história de usar esterco animal na época já era bem normal, né?
A vergonha está, porque na verdade é esse o propósito de Deus, né? É falar, olha, assim como você está comendo o que é imundice, as pessoas vão saber que eles estão imundos aos meus olhos, basicamente. Só que é claro que Deus não mandou Ezequiel comer bosta, né? Deus mandou Ezequiel fazer o fogo com esterco humano, mas até isso é forte demais, né? E aí, na passagem ali, Ezequiel vai falar, não, por favor, Deus, me dá uma colher de chá aí. E aí Deus acaba deixando que ele faça com o esterco normal. Mas você pode entender que isso pode gerar um monte de confusão, né? Então, para uma pessoa que entende esse cozerás como usando como ingrediente, essa passagem é horrível. E aí tem gente que come coisa pior, como diz o Quincas Borba. Então não é todo mundo que vai entender esse cozerás como assar sobre, que é a interpretação correta dessa passagem.